Muito bem, pessoal, já que a gente já viu o que é o TCC, agora a gente vai poder ver o que não é o TCC. Olha só, essa aula é muito importante para vocês. Quando a gente fala no que não é o TCC, eu estou adiantando para vocês vários erros muito comuns que eu verifico enquanto examinador, enquanto orientador e que vários professores com muitos mais anos de experiência do que eu, professores que me inspiram e que eu consultei ao pé do ouvido para poder trazer aqui um material diferenciado para vocês, eles também me confidenciaram, confirmando as minhas próprias impressões. Me parece que são pontos aqui bastante pacíficos. Então agora a gente já viu o que não é o TCC. E com isso eu também vou te ajudar a realizar o TCC, terminar ele, fazê-lo com qualidade e objetividade de uma forma muito mais rápida do que você faria se enveredasse, se caísse nesses cantos da sereia aqui, que são cantos absolutamente metafísicos, são cantos que não estão na realidade de vocês, que não vão fazer grandes diferenças, beleza? Então vamos ver efetivamente o que não é o TCC, tá? O que não é o TCC, então? O TCC, ele não é um trabalho decisivo na sua vida. Ele não é um trabalho decisivo na sua vida. Como assim? Pessoal, a gente que está na vida acadêmica sabe que o real trabalho científico, né, monográfico, que vai delimitar o objeto de pesquisa, que talvez vai te marcar minimamente, é a tese de doutorado, tá? O mestrado é um trabalho importante, é lógico, tem muito mais fôlego com o TCC, mas é um rito um pouco de passagem no Brasil. O fundamental mesmo é coroar isso com uma boa tese de doutorado, onde a gente vai ter requisitos que não estão nem um pouco próximos daquilo que se exige para um trabalho de conclusão de curso de graduação ou de pós-graduação, beleza? Então, isso é que vai te marcar a fundo. O TCC, embora talvez você esteja gastando um tempo absurdo escolhendo um tema para fazer e não consegue escolher, nunca está satisfeito, o TCC não é um trabalho que vai te marcar definitivamente. Ele é um trabalho que com muita, no melhor das hipóteses, tá? Se você seguir tudo que eu falo, ele vai se tornar um artigo publicável. Se você for muito extenso, ele pode até se converter num livro, eu recomendo que você publique isso, lógico, mas nada disso vai te marcar para sempre. Então, eu já te proponho que você tire essa capa do peso de um trabalho decisivo, um trabalho muito importante, um trabalho que vai te marcar, que tem que ser um tema muito bem discernido e muito inédito, muito genial. Não, nada disso é fundamental, beleza? Segundo erro do TCC que as pessoas encaram e acabam se enrolando. O TCC não é um trabalho exauriente. Ele não é um trabalho exauriente. Não se exige numa monografia de conclusão de curso, um trabalho de curso, um trabalho de conclusão de curso, que nós estamos falando, seja em graduação, seja em pós-graduação, não se exige que ele esgote aquele tema, esgote a bibliografia daquele tema. Isso é muito importante. Então, pessoal, vocês não devem buscar temas muito amplos e vocês não devem, sobretudo, seja lá qual for o tema mais amplo ou menos amplo que vocês escolheram, vocês não devem gastar forças exageradas em exaurir a bibliografia que lhe respeita. Ler tudo que existe sobre aquele tema. Não se exige isso do candidato. Portanto, aqui vai outra dica prática muito importante. O tema é um passo fundamental. Fatiar o tema, escolher um tema. Então eu quero que você filtre aqueles temas que são possíveis de atender às nossas finalidades, a gente vai conhecendo isso ao longo do curso. E além disso, fatie aquele tema que é um tema bom, um tema que te permite fazer um trabalho útil, que tenha sentido, começo, meio e fim, mas fatie ele para ser efetivamente algo que, não sendo exauriente, não esgotando a temática, cumpra a função. Então o TCC não tem a finalidade de ser exauriente, nem quanto ao tema, nem quanto à bibliografia. Não há necessidade. Essa é a função de uma dissertação de mestrado, por exemplo, que é um trabalho de muito mais fôlego, muito mais extenso. A minha teve, sei lá, 200 páginas, normalmente tem 150, 200, alguns chegam a 300. Essa é a finalidade do mestrado, esgotar o que se falou sobre aquele assunto, tá? O TCC, por óbvio, está muito, em vários degraus inferiores do que efetivamente seria uma dissertação de mestrado, tá? Próximo ponto, o TCC ele não é um trabalho crítico, ele não é um trabalho crítico, pessoal. Não é um trabalho crítico. A finalidade do TCC é ser um trabalho expositivo.
fundamentalmente. Então aqui vai uma grande diferença entre descrição e prescrição, né, para usar termos um pouco mais técnicos da metodologia jurídica. Pessoal, o TCC não é um trabalho crítico. Prestem bem atenção nisso. Muitas das vezes eu vejo as escolhas de temas de alunos já com viés hipercrítico, hiperideológico, contra tudo que está posto ali, tudo que foi às vezes estudado na faculdade. Pessoal, não é a finalidade do TCC. O TCC não precisa se enveredar por esses caminhos. E por que eu digo que ele não precisa se enveredar por esses caminhos? Primeiro, pelo próprio regramento dele no Ministério da Educação, na ABNT, enfim, no próprio regulamento da tua faculdade que você pode olhar. A finalidade dele não é ser um trabalho crítico, um trabalho absolutamente propositivo, um trabalho que diga, olha, isso aqui é dessa forma, mas tem que mudar para ser aquilo, ou isso tudo tem que ser desconstruído. Não. Sequer é necessário, pessoal, que vocês opinem no TCC de vocês. A gente vai ver isso quando estruturar os capítulos, mas sequer é necessário que haja uma opinião de vocês. Eu vejo muita gente se angustiando, eu não sei o que eu acho, eu não sei dar uma opinião crítica, eu não sei fazer um fechamento aqui, e de fato, vocês talvez não saibam. Não é essa a função do TCC, não há essa necessidade, não há necessidade dessa verticalização crítica, beleza? Esse tom não é essencial. Agora, vocês podem me dizer, Roberto, mas eu posso dar minha opinião? Eu posso opinar em relação àquelas posições como parece ser mais razoável? Você pode, tá? Você pode, a gente vai ver. Mas eu coloco isso como um bônus, como um brinde. Eu até recomendo que você abra ali um capítulo curto para dar a sua opinião. Não extensivamente, não em primeira pessoa, lógico, mas mostrando qual das posições te parece mais acertada. Mas isso é um capítulo bônus. Se você não estiver com vontade, se você não estiver com fôlego, se você não estiver à vontade também para isso, não há a menor necessidade. Então o TCC é um trabalho que tem a finalidade de ser expositivo. O TCC ele vai desenhar o estado de arte de um determinado assunto. Você escolhe um assunto, nós vamos ver como você expõe aquele estado de arte. Olha só, esse assunto é enxergado dessa forma. E de novo, como não é exauriente, você não precisa dizer, olha, esse assunto é exaustivamente enxergado dessa forma. Não há nenhuma posição que eu não tenha mencionado. Não se exige isso de você. Não se exige isso de você. E dois, você não precisa dizer, olha, essa é a posição e tem que mudar para tal sentido. Você também não precisa fazer isso. Então a ideia é expor sem finalidade de exaurir o assunto. Tá vendo como a coisa é muito mais leve do que você podia estar imaginando? Então é descrever e não necessariamente prescrever uma mudança. Muito bem. Além disso, pessoal, o TCC ele também não é um parecer. O TCC não é um parecer. Na linha do que a gente está falando sobre ser exauriente e ser crítico, ele não é um parecer. Como assim? A gente, às vezes, seja porque estagiou no escritório de advocacia, na MP, na defensoria, teve um lado ali, na procuradoria, seja porque está habituado a escrever dessa forma nas provas de direito, né? A gente, em geral, escolhe uma posição e meio que oculta a posição contrária, os argumentos contrários. Essa não é uma finalidade do trabalho de conclusão de curso. Isso vai enrolar vocês. Pessoal, eu quero que vocês sejam expositivos, como eu já falei, mas sejam expositivos mostrando todas as posições. Digo, não exaurindo as posições, como nós já vimos, mas mostrando os dois lados da moeda. Tá? Não precisa ter o TCC, como ele não é crítico, ele não tem essa finalidade argumentativa de convencer ninguém de nada. Se vocês simplesmente mostrarem o que se diz a respeito daquele assunto, vocês podem, sem falar um pio sobre a opinião de vocês, sobre o que acham melhor, vocês podem ser aprovados com a nota máxima. Agora, é claro que na banca, eventualmente, podem perguntar a sua opinião e tal, e você pode ali, oralmente na banca, né? E de novo, aqui também não vai ser uma pergunta que vai te eliminar ou te rebaixar, não é essa a finalidade da banca, tá? Você pode ali mostrar a sua posição, mostrar o que te convenceu mais, ainda que sem tom de dizer que esgotou o assunto, está totalmente formado. Isso seria, de novo, a finalidade de uma dissertação de mestrado, esgotar as posições, e até numa tese de doutorado dar um tom original, um tom pessoal, beleza? Então, o TCC ele não é um parecer no sentido de que você deve mostrar só um lado da coisa. Não, mostre vários lados, ainda que você não adote nenhum deles. E por fim, o TCC também não é uma petição. O TCC ele é um trabalho científico. Isso é muito importante. Então, eu vejo alguns vícios, por exemplo, de escrita, quando a gente está escrevendo na prática, no dia a dia,
em petições que muitos alunos, eles atraem quando vão escrever um trabalho de conclusão de curso. Então, por exemplo, mencionam lá o ministro que decidiu como ilustre ministro, excelentíssimo desembargador, venerável acórdão, respeitável sentença e outros vícios vários, aí como feito, enfim, várias expressões que a gente usa tipicamente em peças no processo, né, peças argumentativas, leva-se essa linguagem para um trabalho de conclusão de curso. Não. O trabalho de conclusão de curso ele é um trabalho científico. É lógico que não necessariamente ele vai ter o tom científico crítico, como a gente falou, mas ele é um trabalho científico, é um trabalho acadêmico, ele está fora das disputas dos tribunais, tá? Então eu quero que vocês sejam mais objetivos possíveis. Não há necessidade de ficar enaltecendo o julgador, de ficar com respeitos exacerbados ao julgador, de dar esse tom pessoal, esse quase puxa-saquismo jurídico, né? Argumentar como data vênia, pedir o respeito, não há necessidade. É um trabalho científico. Você expõe uma posição, e pouco importa se ela foi adotada por um ministro ou se ela é só doutrinária, e você expõe a outra posição com argumentos, com objetividade. Sempre na terceira pessoa, não se usa primeira pessoa do singular e nem primeira pessoa do plural no TCC. Então você não argumenta, eu tenho essa impressão, né? Ou até nós ou pensamos assim, é muito comum que se use isso na doutrina, mas gente com muito mais estofo, tá? É um recurso estilístico de doutrinadores efetivamente. Não cabe isso num trabalho de conclusão de curso, não cabe numa dissertação de mestrado e tampouco numa tese de doutorado. Então aqui a ideia é ser expositivo, é ser mais científico possível, mais impessoal. Então não usar a primeira pessoa, usar sempre a terceira pessoa e não usar esses recursos linguísticos que a gente usa em petição, seja para exaltar um julgador, seja para pedir respeito à parte contrária, não. Você aqui se isenta um pouco de tudo isso que o direito nos cerca e vai efetivamente falar com a banca, expor um trabalho científico, expor as posições sem necessidade de um tom crítico.